Bom, então o tema da aula é decomposição da luz branca, certo? Bom, então, começando a falar um pouco sobre Isaac Newton, que no ano de 1665, lá na Inglaterra, ele também entrou num período igual a gente está passando, né? Uma quarentena. Só que no caso dele foi devido à peste bubônica, que é uma doença transmitida pelo rato, né? Uma bactéria que o rato transmite. Então, essa peste bubônica, ela chegou a dizimar quase que um quinto da população da Inglaterra, né? E o Newton, nessa época, ele estava na universidade e devido à quarentena, ele teve que retornar, né, à residência da sua família, né, onde ele foi passar esse período de quase 2 anos, certo? Então, assim, se pra gente já é meio agoniante, né, esses 2 meses que a gente está, o Newton passou 2 anos, né, nessa época aí, em quarentena. E entre várias coisas que Newton estudou, né, no seu tempo, digamos assim, livre, né, ele não ficou parado, ele se dedicou a vários estudos, né, que interessavam a ele. Ele formulou, por exemplo, a famosa gravitação universal, mas também o que interessa para a gente, né, ele estudou a luz, né, o que seria a luz branca. Então aqui está uma imagem, né, famosa do Newton, né, estudando a luz branca. Não sei, acho que quase todo mundo já viu uma situação dessa, né? Um, um pedaço de vidro, plástico, um copo de água, né? Que dependendo da posição que você movimenta ele, você vê formando essas cores do arco-íris, né? Esse experimento na época já era bem conhecido, né? Só que o Newton deu uma explicação nova para esse fenômeno, porque até então as pessoas achavam que o prisma, que é esse quadradinho, né, que está aí no meio, né, que é o pedaço de vidro que faz esse processo, as pessoas achavam que esse prisma modificava as propriedades da luz, né? E o Newton deu uma explicação nova. Ele veio falar que a luz, na verdade, ela se decompõe nessas outras cores, né, nas demais cores. Então, o Newton falou que a luz é branca, que a luz branca é formada por essas cores, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul e violeta. Certo? Então vamos aí para uma situação prática. Certo? Então esse aqui é o prisma, tá? Um pedaço de... Esse aqui não é um vidro, mas é um plástico, né? Mas dependendo do formato do material, esse formato que é essa pontinha aqui, ela é própria para a gente ver esse fenômeno, tá? Então, dependendo de como eu movimento esse prisma, lá naquele anteparo, ó, vai formando, pode formar as cores, né, do arco-íris, né? Deixa eu ajeitar aqui. Isso, então agora acho que ficou legal lá, ó. Dá pra ver, dá? Isso. Certo? Então esse aqui é o fenômeno que o Newton estudou. Ele falou que a luz branca, que é a que chega aqui no prisma, né, a luz do sol, se decompondo nessas cores do arco-íris. Tá? Então Newton deu essa explicação, né, que a luz branca é formada pelo conjunto de todas as cores. Então toda vez que você olha alguma coisa é branco, na verdade você está vendo todas as cores misturadas. Tá? Então, para o Newton, o prisma ele dispersa, né, essas diferentes cores. A gente consegue separar a cor branca nas cores que formam, né, essa luz. Né? E em analogia às escalas musicais, né, Newton criou uma escala de 7 cores. Então, por isso que a gente fala que o arco-íris é formado de 7 cores. Certo? Que seria aqui, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ah, mas o que é esse anil? O anil é um tom de azul, tá?
porque na verdade seriam só as 6 cores, né, tirando o anil. Só que o Newton queria fazer um paralelo, né, com as ondas sonoras, né? E as notas musicais a gente tem as 7 notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí o Newton queria fazer uma comparação, então ele queria 7 cores. Então ele adicionou esse anil como um tom a mais de azul, tá? Para equivaler com 7. Só que na verdade, quando a gente olha, por exemplo, o arco-íris, ele não tem só 7 cores. Na verdade, ele tem infinitos não, mas tem vários tons, né, de vermelho, vários tons de laranjado, vários tons de amarelo, de verde, de azul e de violeta, certo? Não são só os 7. Mas então, o que seria o arco-íris? Uma explicação que hoje a gente sabe que as gotas de água elas funcionam como um prisma, certo? Então, quando o raio do sol bate nessas gotículas de água, a luz branca é decomposta em várias outras cores, né? Por isso que a gente vê o arco-íris. Bem, outro exemplo, às vezes, acho que muitas pessoas já se pegaram brincando com a mangueira e quando a gente borrifa a água para cima, assim, contra a luz do sol, a gente também consegue observar a separação das cores do branco, certo? Tá, e por que que isso acontece, né? Esse desvio, né, toda onda quando ela passa de um meio para outro, ela sofre mudanças nas suas propriedades, né? Cada onda ela tem a capacidade de passar de um meio para o outro de uma forma diferente, né? Na imagem a gente pode ver um copo com água, se você coloca um lápis ou um pincel nesse copo, a gente vê esse lápis todo distorcido, porque toda vez que a luz passa de um meio para o outro, ela sofre um desvio, tá? Então a luz que está saindo lá de dentro do copo, né, sai do pincel de dentro do copo, passa pela água e passa pelo ar, quando ela sai da água e vai para o ar, ela sofre um desvio. Então a gente tem a impressão de que o pincel ele está meio torto, né? Certo? E é interessante que cada cor ela sofre um desvio diferente da outra. Então vamos lá, mais uma prática. Então tá. Aqui eu fiz uma linha reta só para orientar, tá? Se eu ligo um laser vermelho, certo? Que alinhei ele com a reta que eu passei, só para a gente se orientar, tá? Se eu coloco o prisma aqui em cima desse desenho, o prisma vai desviar a luz vermelha, tá? Como a gente pode ver, desviou ele nessa direção. Vou marcar aqui onde o caminho que está sendo percorrido por essa luz vermelha, tá? A luz vermelha está passando bem por aqui, ok? Certo. Agora para a gente ver com uma outra cor, vou fazer aqui com a luz verde. A luz verde que ela é piorzinha para... Até que deu para fazer fácil. Então olha só, apesar dela estar mais ou menos próxima, mas dá para ver que ela não está igualzinho a outra. Deixa eu alinhar aqui. Certo? Ó, dá para ver que tem uma certa diferença aqui entre as duas linhas. Eu não vou conseguir manter... Esse laser aqui tem que ficar segurando, mas aqui, ó... Vamos alinhar aqui.
Ele vai passar por aqui e por aqui, certo? Vou ligar aqui só para eu conseguir fazer o desenho. Então pronto. Então aqui deu para ver que a luz vermelha tomou um caminho, a luz verde tomou outro caminho. Aqui eu não tenho para demonstrar para vocês. Mas se a gente fizesse o mesmo experimento com a luz azul ou violeta, ia dar alguma coisa mais para cá. Certo? Tá, então com isso eu consegui mostrar o quê? Que a luz vermelha e a luz verde, elas se comportam de forma diferente ao passar pelo prisma. Por isso que a luz branca se decompõe em várias, porque ela na verdade é formada por várias cores diferentes. Tá? E ao passar pelo prisma, cada cor toma um rumo diferente. Então por isso que a gente consegue ver o arco-íris, por isso que a gente consegue ver essa dispersão das cores. Então, dando sequência, né, o William Herschel, que também era inglês, só que um pouco depois do Newton, lembrando, Newton foi 1600 e alguma coisa, o Herschel viveu aí quase que 100 anos depois do Newton. E ele queria investigar qual que seria a cor mais quente. Né? Ele pensou, tá, tem esse tanto de cores. Né? A luz do Sol se transforma nesse tanto de cores. Em qual dessas cores que está o calor que o Sol traz para a gente? Certo? Lá na arte, geralmente a gente estuda que o vermelho é uma cor mais quente, né? E o Herschel, ele acreditava nisso, né? Mas ele resolveu testar, porque não basta a gente só falar, a gente tem que testar as coisas para verificar, tá? Então, o que ele fez? Ele colocou um termômetro em cima da cor vermelha, um termômetro lá para o lado do amarelo, outro no verde, no azul e por fim uma no violeta. Que eu representei só 4, mas ele pôs vários termômetros ao longo, né, da nossa faixa do arco-íris. Tá? E ele colocou ainda um último termômetro, tá, do lado de fora, né, dessa faixa. Para quê? Para testar se qualquer aumento de temperatura não foi por algum fator externo. Tá? E para surpresa do William Herschel, o termômetro que mais teve aumento de temperatura foi justamente o termômetro que estava do lado de fora dessa faixa. Tá? Então o que ele pensou? Ele pensou, peraí, além da luz que a gente enxerga, tá? O Sol emite algumas luzes que a gente não enxerga. Tá? E como essa luz aí estava mais perto ali, estava antes da luz vermelha, ele chamou essa luz de infravermelho. Então, o que é esse tal de infravermelho? Que esse nome a gente já ouviu, né? Mas a gente pode chamar isso de uma luz invisível, né, ao olho humano, porque a gente não vê. Tanto é que nessa faixa aqui, a gente não enxerga lá onde ele pôs o termômetro, ali a gente não vê a cor. Mas se você deixar seu dedo lá, vai ser o lugar que vai estar mais quente. Certo? Esse infravermelho está associado ao calor, é a luz que carrega o calor. Tá? E recebe esse nome de infravermelho justamente porque está ali antes do vermelho. Né? Certo? E depois dele, outros tipos de luzes, né, que a gente, vamos pôr entre aspas, luzes invisíveis foram descobertas. Tá? Até que um cara chamado Maxwell, ele fez uma proposta assim, né, um entendimento, né, que esse tanto de luzes invisíveis e as visíveis, né, eles teriam propriedades tanto elétricas quanto magnéticas. Tá? Então a gente fala que a luz é uma onda eletromagnética. Tá? Entre esses vários, que eu não vou chamar mais agora de luz invisível, mas eu vou chamar de ondas eletromagnéticas, a gente tem a onda de rádio, a onda de TV, micro-ondas, o infravermelho, que é o calor,
A gente tem as luzes visíveis, né, essas que a gente consegue enxergar. Tem também o ultravioleta, que está acima do violeta. Tem o raio-x, raios gamas e várias outras tipos de ondas eletromagnéticas, tá? Então, assim, sempre fala de onda eletromagnética, a gente pode pensar nesse ponto, que é uma luz, né, com certas características, com algumas propriedades. Algumas dessas luzes a gente consegue enxergá-la, que é o caso do vermelho, amarelo, laranjado, verde, azul, violeta, né, e qualquer outra cor. Se a gente enxerga, está na luz visível. Se a gente não enxerga, pode ser qualquer uma dessas outras que estão sendo mostradas aí pra gente. Ok?